Vamos ver, Sâmia, vai lá, deixa eu ver. Lidar com uma lógica de mentiras, de inteligência artificial e de fake news, que os adversários, infelizmente, são capazes. Você vê como ela tá completamente desatualizada. Não, tem que ligar com uma lógica de mentiras de inteligência artificial. Tipo assim, não está pegando mentira de inteligência artificial. Não tá. Você tá vendo uma série de mentiras através de inteligência artificial? Não, e assim, é até meio surpreendente, tá? Mas não tá tendo isso. Não tá tendo isso. Ela só falou qualquer merda ideológica. Vai, continua aí. E ela tá monjarando, hein? Eu acho que ela tá monjarando, hein? Vai lá. Capazes de fazer. A gente está se deparando com novas tecnologias que, quando bem utilizadas, ajudam a disseminar conteúdo, né, a construir uma comunicação mais eficiente. Mas tem muita gente mal intencionada que pode utilizar essas ferramentas para tentar confundir e espalhar mentiras. Esse eu acho que é o maior desafio. E claro, a gente está lidando com um contexto internacional bastante desafiador quando presidente dos Estados Unidos. Deixa eu falar uma coisa. O maior desafio do Lula, tá? É ludibriar as pessoas que estão vendo, estão sentindo na pele que a vida tá uma merda, que as pessoas perderam o poder de compra, tá todo mundo uma bosta. Ele fala, não. O próximo mandato é o mandato da colheita. Esse é o maior desafio do Lula. Porque o maior desafio do Lula não é a oposição. A oposição é uma bosta. A oposição ao Lula é uma bosta. Desorganizada, interesseira, uma oposição mesquinha, que se preocupa muito mais com o like e o vídeo que vai fazer do que de fato em apresentar um resultado ou segurar problemas que o governo está trazendo. Né? E não tem um candidato, né, do bolsonarismo que bata de frente com ele. O Flávio é um presente pro Lula. Então o maior desafio do Lula é falar do próprio governo. Agora, Renan Santos tá aí. Renan Santos tá aí, mano. Se esse cara for pro segundo turno, irmão, acabou pro PT. E eles sabem disso, tá? E eles sabem disso. Vamos lá, continua aí. Alinhado ao outro candidato, que é o Flávio Bolsonaro, flerta, né, com ameaças autoritárias, antidemocráticas. Não acho que isso necessariamente é um risco, mas isso vai ser um tema do processo eleitoral. As ameaças à nossa soberania, à nossa democracia. Próximo. Lidar com uma... Pessoal, dá like na live. Vim aqui, pelo amor... Que é isso, velho? Sabe que eu dei uma entrevista ontem pro antagonista, falando que se os demais... Eu e o Minato. Se os demais... As demais agremiações partidárias fizessem um evento tão grande quanto o nosso, cobrando R$10 o ingresso, eles não conseguiriam colocar metade das pessoas que a gente colocou lá ontem. Com certeza, mas com certeza absoluta. Aí... Só lembrando... Rapaz, na verdade eu vim aqui Por que a gente cobra, tá? Porque a gente não tem dinheiro. É importante deixar claro, tá? As pessoas não... os outros partidos, eles fazem essas convenções gigantescas de graça porque eles têm dinheiro infinito. Então, os caras vão... Quanto que é um aluguel de um galpão daquele tamanho? Não faço ideia. Ainda mais em período de convenção que os caras sabem que tem que fazer. Eu vou chutar aqui, tá? Eu vou chutar baixo, bem baixo. Vou chutar um quê? Uns 10 pau? Nossa, eu acho que mais. Eu acho que é mais, mas vamos chutar por baixo 10 mil. Tá? Aí você tem que alugar cadeira, você tem que alugar equipamento de som, você tem que alugar palco, você tem que alugar luz. Você tem que alugar os LEDs, você tem que fazer todos aqueles painéis, você tem que contratar gente pra controlar a entrada, você tem que contratar segurança, você tem que contratar bombeiro. Cara, o custo de um evento desse é absolutamente gigante. Então você pega um partido que tem dinheiro infinito, o cara faz e até dá brinde, né? Agora, nós não. E no nosso caso, teve gente que chegou a pagar milhares de reais pra estar lá com a gente. Tá? Vamos lá, deixa eu ver isso aí. Rapaz, na verdade eu vim aqui pela moeda, pelo capital, simplesmente isso. Você apoia Jerônimo ou veio por conta do convite? Por conta do convite. Você também está sendo pago? Sim. Quanto é o valor? 50? Qual foi a promessa de Jerônimo que você considera cumprida? Nenhuma. Você consegue citar alguma obra que Jerônimo fez? Porra, não. Qual foi a obra que Jerônimo fez que chamou a sua atenção? Até o momento, nenhuma. O que foi que Jerônimo fez que melhorou a sua vida ou na sua cidade? Agora minha vida é nada, né? Mas pra mim tanto faz como tanto fez. Você tá aqui por Capital. Claro, pelo negocinho, que ninguém vai vir de graça. Você acha o que da fila da regulação? Horrível. Eu vou zerar a fila de regulação. E você acha que Jerônimo vai mudar isso? Ele já teve a proposta de poder mudar. Não, não irá mudar. Jerônimo não vai mudar. Não. Qual é a proposta dele para os próximos 4 anos que chamou sua atenção?
Rapaz, na verdade eu vim aqui pela moeda, pelo capital, simplesmente isso. Puta merda, meu. Puta merda, hein? Ô, Bahia. E aí, Bahia? Como é que vai ser isso aí? Hein? Fala pra mim. Vocês vão votar nesses caras? Nossa, cara, e assim, não é difícil você identificar pelegagem em evento político. Veja os vídeos do Congresso da Missão. Vê como tá a galera olhando, presta atenção, vibrando, tamo junto, levando a família. Pega esses eventos de pelego, irmão, ninguém tá nem aí pra nada. É um conversando aqui, o outro pegando o lanche ali, o cara passa lá, dá uma bandada na bandeira e vai embora. É muito, cara, é muito. Por isso que quando a imprensa vai nos nossos eventos, isso tem acontecido, tá? A imprensa sente, assim, que o negócio é diferente. Sente que o negócio é diferente. Fala, isso aqui é diferente. Isso aqui tá rolando, cara. Eu ouvia os meus... Porque assim, geralmente um repórter, principalmente um repórter jovem, sei lá, um repórter de, sei lá, 27, 28 anos, esse cara não viveu o período da ditadura. Mas ele ouviu os pais deles falarem sobre isso. E ele sabe a diferença de manifestações na época lá pelas diretas já, ou contra o Collor, que eram as manifestações mais engajadas na época, em prol do Lula, etc. Ele sabe a diferença disso. Ele sabe a diferença disso, né? Porque ele tá vivendo hoje com esse monte de partido horroroso. Esse cara de 27, 28 anos, ele tinha os seus 18 anos quando a Dilma sofreu impeachment, um pouquinho menos até quando o gigante acordou em 2013. E é diferente você ir numa manifestação de pessoas que estão ali engajadas com a pauta, de verdade ali, com esperança nos olhos, e uma galera que tá ali meio que por obrigação. Esses caras circulam todas as convenções. Eles sabem a diferença. E vou dizer pra você, a cobertura da imprensa sobre o fenômeno Missão, o fenômeno Renan Santos, o fenômeno que nós somos, é uma cobertura diferente. A caixa tá aumentando nada, a impressão minha. Não, eu mexi aqui porque o pessoal falou que tava baixo. É uma cobertura diferente, é um negócio assim. Diferente de como foi a minha candidatura à prefeitura, que era só paulada, era só cobertura desonesta. Eu era considerado um paspalho, um palhaço. A pessoa ia... Eu juro, teve entrevista de prefeitura que eu fui responder, que é assim, ô candidato, tudo bem, por que o seu canal chama Mamãe Falei? Nossa, eu tô aqui cheio de proposta pra cidade de São Paulo. A tua pergunta é sobre o nome do meu canal? Vamos conversar de outras coisas? Era só paulada, porque o senhor foi acusado disso, porque papapá. Teve uma entrevista que eu dei, acho que foi SBT, cara. Nossa, foi... Mano, cheirou sangue aquela entrevista. Eu vejo a galera entrevistando o Renan, eu vejo a galera entrevistando as figuras e os outros candidatos da missão. Você fala, caramba, velho, que tratamento diferente. As coisas estão mudando, amigos. As coisas estão mudando. Amanhã o Renan vai na Globo... É amanhã, né? A Globo News, né? Nós treinamos o Renan ontem, inclusive ele vai numa sabatina da Globo News. As jornalistas da Globo News, por exemplo, a gente vai ter a Natuza Neri, vai ter a Andréa Sadi e mais uma, né? Provavelmente elas vão fazer perguntas bastante espinhosas, bastante ácidas, mas perguntas inteligentes. E eu tenho certeza que elas vão respeitar o que é o Renan. Elas vão respeitar o que é o nosso tamanho. Elas vão respeitar que elas estão lidando com um fenômeno diferente. Isso aconteceu com o Bukele também, El Salvador. Quando o Bukele começou a despontar, por mais que a imprensa odiasse ele, a imprensa olhava e falava, não, peraí, meu, esse cara aqui é outra coisa, esse cara é inteligente. Esse cara aqui não é um retardado. Esse cara não é um idiota. Esse cara tem que tomar cuidado com o que ele tá fazendo aqui, porque esse cara aqui, se a gente vacilar, ele vai fazer a gente passar de idiota. A imprensa está sendo diferente com a gente agora. O que temos aí? 81 milhões. Empresa ligada a lobby de Lulinha recebeu 81 milhões de reais do governo. Vamos lá, pessoal. Só para lembrar, isso aqui é importante, tá? Qual é o envolvimento do Lulinha nesse escândalo? São dois. Um é ele e do próprio tio, né? O irmão do Lula, nos descontos indevidos do INSS. Isso é uma coisa. E a outra coisa é o lobby que ele tem feito, que pode caracterizar tráfico de influência, né, inclusive em países da Europa, para uma empresa de cannabis ligada também ao careca do INSS e a Roberto
Marta Lussinger, assim não é o nome dela, Lussinger, né? Que é amiga dele, né? O braço direito dela. Curiosamente, ela pagou viagens, né, pro Lulinha e pra família dela irem pra, eu acho que era Noruega o destino que eles foram, né? A diária ali passava dos R$6.000, né? A Tree Structure, é isso? Empresa de tecnologia de informação investigada pela Polícia Federal como alvo do lobby do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, acumulou 6 contratos com o governo federal, que somam um total de R$81 milhões. Ao menos 5 dos 6 contratos foram precedidos de processo licitatório. Todos os acordos têm como objetivo a contratação de soluções de tecnologia de informação. Segundo a PF, Lulinha teria atuado para prospectar negócios da empresa junto à administração pública. Alguém aqui acha que o Lulinha não fez lobby? Alguém aqui acha que não houve tráfico de influência nesse caso? É foda, né, cara? É foda, né? É foda. Cara, é uma coisa assim, como é que pode o Brasil roubar das maneiras mais assim, o brasileiro ser roubado das maneiras mais escancaradas possíveis, né? Tipo, não, o filho do presidente tá fazendo lobby pra uma empresa. Puta que pariu, velho. Isso é uma coisa básica. Meu, teu pai é presidente, você tem que ser impedido de tratar de qualquer coisa do governo. Você não pode nem ser contratado diretamente, porque isso é nepotismo. Como é que você pode interferir e fazer lobby com empresas, cara? Como é que pode? E você que é bolsonarista, você não pode reclamar disso não. Lembra do Jair Renan que recebeu um Jetta? Curiosamente, né? Na semana em que ele conseguiu marcar uma reunião com o cara que deu Jetta pra ele com o Jair Bolsonaro. Foi só uma curiosidade. Né? A diferença é que os caras são um ladrão de galinha, né? Nem pra roubar a família Bolsonaro é competente. Puta que pariu,